Como é que você vai pesar uma mosca, né, cara? Então, essa foi uma grande dificuldade. Porque quando eu falei com o primeiro especialista no assunto, ele falou assim, a gente não faz esse tipo de pesquisa aqui. A gente tem outras preocupações. O peso de uma mosca não. Porque logo que você mata a mosca, ela seca, então o peso já não é igual. Marcelo, como é que você começou com a ideia do Guia dos Curiosos? Bom, eu preciso te dizer que eu sou jornalista, 40 anos. Isso era uma outra coisa que eu ia te perguntar. O que você faz? Eu acabei de completar 40 anos de jornalismo. Então, eu sempre gostei muito de saber das coisas, né? do porquê das coisas. E eu comecei trabalhando no jornalismo em revista. E no jornalismo de revista, você sempre leva uma desvantagem. Né? Porque o cara do rádio, quando ele vê um acontecimento, ele transmite imediatamente. O rádio ainda apesar da internet, o meio de comunicação mais rápido. Mais rápido. Porque na hora o cara tá ali, pega o telefone celular, já entra no ar e faz. A TV demora um pouquinho mais, porque você precisa das imagens, tá? Mas já vem logo na sequência. O jornal é no dia seguinte, né? A internet também é bastante rápida. E revista na semana seguinte. A revista demorava, às vezes, era revista semanal, uma semana. Então você tinha que ser muito criativo para ainda chamar a atenção do teu público com a mesma notícia uma semana depois. Você tinha que pensar um ângulo diferente, fazer uma entrevista que ninguém fez. Então era um exercício muito grande. Eu usava curiosidade nisso, né? De pegar um outro olhar. E aí eu comecei a colecionar coisas que poderiam me ajudar nas minhas reportagens. Então, caía na minha mão uma informação que quantos litros de água tem uma piscina olímpica? Eu guardava. Falei, opa, isso alguma hora eu vou usar. Quantos tem, por curiosidade, assim? Olha, você não lembra, quando alguém me faz essa pergunta, eu falo assim, eu não lembro, mas tem no Guia dos Curiosos. Porque eu não tenho como armazenar tudo aquilo. Mas então, deve ter água, né? Milhões de litros ali. Uhum. E aí, eu falava assim, e agora? Eu comecei a colecionar e uma hora me veio a ideia. Eu falei assim, puxa vida, eu podia fazer um livro com esse tipo de curiosidade que os jornalistas precisam, que as pessoas precisam. E eu acho que o dia em que eu falei, não, eu vou fazer um almanaque, foi num domingo em casa, na hora do almoço, que a gente estava tentando lembrar o nome dos 7 anões. Almoço em família, os 7 anões. É uma tarefa difícil, né? Em 1994 era. Hoje é muito fácil. Mas em 1994... Sem você pesquisar, ainda é. Então, faltava um. Faltava o Dengoso, que ninguém lembrava. E eu falei assim, não existe um lugar em que eu ache isso. Vamos lá, só desculpe te interromper. Vamos lá. Atim, Zangado, Dengoso, Dunga, Mestre... olha aí. Você falou soneca? Ainda não. Soneca, não? E o Atim você falou? Falei. Atim, Dengoso... Só anotando. Como é que é o raivoso lá? O Zangado. Zangado, Mestre, Dunga... Peraí, aí você já Eu já tinha falado 6. Então, falta um. Então, peraí. Você tem uma ideia de como é o negócio. Eu falei, vou fazer um livro para esse tipo de informação. Aí nasceu o Guia dos Curiosos. Você que está aqui nos vendo, bota aí no comentário, sem pesquisar na internet, os nomes dos 7 anões. É isso. E aí a gente, no almoço, começou a meio delirar, né? Falou, e os 7 pecados capitais? E os 10 mandamentos? Eu falei, esse é o meu livro que eu quero fazer. Interessante, pô. Eu gosto muito de curiosidade, sabe? Eu gosto muito de coisas estranhas. E é legal você falar sem pesquisar, porque hoje, quando alguém olha para o Guia dos Curiosos, fala assim, mas qual é a graça nisso, né? A gente não tinha o Google em 94, e esse foi o grande chamariz do livro, porque o livro tinha 500 páginas com essas informações que você não tinha em outras enciclopédias. Essa era a graça. Você não tinha onde pesquisar assim, eu quero saber quem foi o ganhador da Fórmula 1 de 1969. Você não tinha, né? E onde é que você pesquisava?
Eu já trabalhava na Editora Abril nessa época e pesquisava muito nos arquivos da Editora Abril, em revistas, em jornais. Agora, tinha muita coisa que eu queria que não existia em nenhum tipo de publicação. Aí eu tinha que pegar o telefone e ligar. Né? Eu queria saber qual a velocidade de uma roda gigante. Aí eu liguei para o parque, o Play Center, um parque famoso daqui, e falei com o engenheiro, ele me passava informação. Eu queria saber, por exemplo, o peso de uma mosca. Essa foi uma difícil. Então eu liguei para um entomologista. Imagina, como é que você vai pesar uma mosca, né, cara? Então, essa foi uma grande dificuldade. Porque quando eu falei com o primeiro especialista no assunto, ele falou assim, a gente não faz esse tipo de pesquisa aqui. A gente tem outras preocupações. O peso de uma mosca não. Porque logo que você mata a mosca, ela seca, então o peso já não é igual. Não, né? Imagina a balança que tem que ter, né? Sim, Para você conseguir. De super precisão. Mas eu consegui isso 10 anos depois. Aí consegui. Inclusive, no livro novo, o Guia dos Curiosos, edição fora de série, tem uma página dedicada a essa curiosidade do peso da mosca. Aliás, aqui, ó. Qual é a editora? Panda Books. Ai, que legal, cara. Que legal. E esse aqui é o segundo, então? É o 10º. É o 10º, pô. Esse é o mais recente. E esse é uma leitura nova do Guia dos Curiosos. Porque antes o Guia dos Curiosos eram livros muito mais grossos, com uma quantidade absurda de informação. Porque como não tinha outro lugar para pesquisar, eu falei, bom, agora eu vou colocar tudo que é possível de determinado assunto para ajudar as pessoas. Também, virar uma fonte, né? Então o Guia dos Curiosos ele era guardado, as pessoas pediam. E esse já é um projeto para essa nova geração. Então é o primeiro todo colorido, é o primeiro com infográficos, é mais ilustrado. Ele não tem uma quantidade tão grande de informação. Mas eu fui buscar algumas coisas que eu falei assim, talvez as pessoas não pensem em procurar essas coisas. Né? Que essa ideia do Guia dos Curiosos. Hoje, se você for um bom pesquisador, né, for um bom fuçador, você acha quase tudo na internet. Posso provar que não tem tudo. Mas tem coisa que você não pensa na hora, que alguém já pesquisou, que alguém já pensou naquilo. Então esse tem esse olhar diferente. Entendi. E você usa a internet? Você passou a usar? Uso muito a internet. Imagino, né? Eu uso muito, procuro muito sites em inglês, né? Porque eu acho que tem muita coisa que a gente aqui ainda não pesquisou direito. Agora, quando eu falo que eu digo que tem quase tudo e eu posso provar, é que quando eu entrei para as redes sociais com o Guia dos Curiosos, eu comecei a contar a história de marcas, que é o que o meu público mais quer. Né? Assim, eu posso falar... vou contar uma história sobre futebol. Tá. Posso contar uma história sobre a origem de uma expressão. Bacaninha. Mas quando eu conto a história de uma marca, as pessoas enlouquecem.